Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Cristo. Já vou soltar a vinheta para vocês aqui e nós vamos falar sobre fraqueza hoje. E a nossa vinheta já vai ser soltada agora para vocês e nós vamos falar em assuntos hoje. Eu trouxe imagens aqui para vocês hoje. Como eu disse no vídeo anterior que eu falei para vocês que eu traria imagens de Natal para vocês aqui. Mas vamos colocar a nossa vinheta aqui. Com Denis. Você vai chegar lá na frente pleno e poderoso. Pleno. É isso aí. Terminamos aqui o nosso vídeo aqui da nossa vinheta, né? Já coloquei para vocês aqui tirando. E eu, como prometido, a primeira imagem que eu vou trazer para vocês aqui agora, para vocês já. Mas antes de eu colocar essa imagem aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Se inscreve aí agora enquanto eu coloco a imagem para vocês aí. Isso aqui é a imagem, para quem não conhece, é o Forte de Natal, é um lugar que eu gosto de ir. Nesse lugar aí, meditar, fazer minha pescadinha. É muito bom esse lugar aí. Então, Deus me abençoou de poder viver nesse lugar maravilhoso aí, que é Natal, e participar dessas belezas naturais. E como eu disse para vocês, o assunto de hoje é fraqueza. E o apóstolo Paulo, ele conseguia explanar muito bem sobre fraquezas, né? Ele fala ali na Bíblia que ele tinha um espinho na carne. O apóstolo Paulo dizia isso. E eu quero deixar para vocês hoje um versículo. Eu vou ler esse versículo para vocês, vou colocar essa imagem de Natal novamente para vocês apreciarem aqui de Natal, enquanto eu leio o versículo para vocês, tá bom? Mas se inscreve no canal, curta, compartilhe com seus amigos aí, nos grupos também, nos grupos de orações, compartilhe o vídeo aí para que esse vídeo venha abençoar mais pessoas, tá bom? Então, vamos ler agora o versículo de hoje. Eu vou pedir para vocês, para abrir as Bíblias de vocês, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Abriu a Bíblia? Deu tempo de abrir a Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor e de domínio próprio. Repetindo, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de domínio próprio. Deus não nos deu espírito de timidez. Deus nos deu isso tudo aí que nós falamos. Nós somos fortes, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vou colocar outra imagem para vocês aqui agora, tá? Para vocês apreciarem essas imagens, eu aprendi a colocar isso aqui, eu acho que fica bem legal essas imagens, né? Olha que imagem linda. Então Deus nos proporciona também, com os nossos olhos, enxergar essas maravilhas. Deus nos proporciona ver isso. Sou grato demais a Deus por isso. E nesse versículo, Paulo, ele lembra a Timóteo que, como filhos de Deus, não somos controlados por nossas fraquezas. A gente não é controlado por nossa fraqueza. Em vez disso, recebemos um espírito de força, de amor e de domínio próprio. Recebemos de força, de amor e de domínio próprio. Eu já falei aqui em outro vídeo sobre domínio próprio. E às vezes, quando a gente não tem domínio próprio, a gente acaba deixando as nossas fraquezas nos dominarem. E a gente acaba perdendo muito com isso. E quando a gente vê, a gente está fraquinho, passando por situações difíceis. E o apóstolo Paulo, ele fala ali na Bíblia que ele tinha um espinho na carne, né? Eu acredito que todo mundo tem um espinho na carne. E teve uma época na minha vida que, por conta de amigos, grupos de celular que eu participava,
mandavam muitos vídeos pornográficos. E eu assistia muito aquilo ali, eu consumia muito aquilo ali. A ponto de cada vídeo e cada vez consumindo mais aquilo, e sempre aquilo me atrapalhou bastante na minha fé, na minha vida profissional, de todas as formas, a ponto do pecado entrar de uma forma que eu não estava mais conseguindo sair, e de repente eu fui ali para, não só para pornografia, eu fui para bagunça mesmo, para as noitadas, e aquilo ali quase que me destrói. E a gente sabe que se a gente alimentar o lado mais fraco, esse lado fraco ele vai ficar forte. Ou seja, tem dois leõezinhos. O que você alimentar mais vai ficar forte. O mal ou o bom. Se você alimentar mais o leãozinho mal, ele vai dominar tudo. Se você alimentar mais o bom vai dominar tudo também. Então a gente tem que alimentar o nosso lado bom, o leãozinho bom. E eu teve uma fase da minha vida que eu passei por isso aí. E eu venho aqui, falo para vocês que eu passei por isso. Terrível. Algo que destrói o homem, destrói a vida, destrói a família, destrói os pensamentos. Chega a ponto de a pessoa não conseguir mais se afundar tanto, de não conseguir nem trabalhar. Chega a esse ponto. Então as pessoas têm que tomar cuidado com essa questão. Para quem tem esse vício, tome cuidado com essa questão e fortaleça o espírito para que você não caia mais nessas esparrelas. Foi um tempo da minha vida que eu fiquei perambulando pelo mundo sozinho aí, e não foi fácil essa época para mim. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ele me resgatou, me deu uma nova vida, me deu um casamento abençoado, e Deus me restaurou e me colocou em um alto lugar. E eu já conversei com pessoas que falam para mim: Denis, mas eu tenho vício de jogo. Tem gente que fala, tenho vício de jogo. E só a Bíblia, você meditando na palavra de Deus, que você vai conseguir vencer esses vícios. Tem um amigo meu que veio, me confessou que tinha muito vício em jogo. Ele falou: Denis, eu não consigo sair disso. Quando eu vejo os jogos ali, começo a jogar, eu não consigo mais parar. E a minha vida vai para baixo de uma forma que eu não consigo mais estruturar a minha vida. Essa é uma fraqueza que eu tenho, que eu preciso pedir a Deus. E graças a Deus, esse irmão, esse amigo meu, ele venceu essa situação. O vício do jogo. E outra vez um amigo, um conhecido, veio e falou para mim: Denis, eu viciei no jogo, esses aplicativozinhos tigrinho, eu perdi muito dinheiro. Mas é muito dinheiro mesmo. É dinheiro. Apartamento foi embora, emprego foi embora, muita coisa foi embora por conta do tigrinho e esses jogos aí. Muito dinheiro. Pegou dinheiro em banco, ficou devendo aí mais de 1 milhão em banco, perdeu tudo que tinha por conta do vício dos jogos. Então é uma fraqueza. Cada um tem uma fraqueza. E a gente tem que pedir a Deus para nos tirar das garras do inimigo e nos fortalecer para que a gente não venha cair novamente. Todos nós, se não estivermos fundamentados na palavra, fundamentados naquilo que nos alimenta, que é a Bíblia, a palavra de Deus, a oração, o jejum, se conectar com o Espírito Santo, a gente acaba caindo. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é a fraqueza que você está enfrentando atualmente? Novamente eu faço essa pergunta: qual é a fraqueza que você está enfrentando atualmente? Pede a Deus para te ajudar, para que você vença essa fraqueza aí e para que Deus te coloque em um alto lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembre-se de que você não está sozinho nessa luta. Deus está com você e dentro de você, dando força necessária para você superar qualquer
obstáculo. Hoje, nós estamos falando de fraqueza. Quem é que não tem fraqueza? Eu tenho fraqueza. Eu acredito que você também deve ter sua fraqueza aí. E a Bíblia nos fala, né? Jesus fala, sede forte porque eu sou forte. Quando a gente estiver chegando em alguma situação que a gente vê que a gente vai perder o controle, a gente tem que pedir a ajuda de Deus. E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos levantar novamente. Eu posso dizer isso para vocês. Vou colocar aqui novamente a imagem para vocês aqui de Natal, que é um lugar que eu venho sempre, são as praias. E eu posso, nesse lugar, meditar nas grandezas de Deus e que Ele me fortalece. Ele me fortalece. Semana passada, eu estava pescando na Praia da Redinha e do nada veio um senhorzinho, passou por mim e ajoelhou do meu lado, a uns 2 metros do meu lado, não sei, parece que ele nem me viu. E esse senhorzinho passou do meu lado e ajoelhou. Bem, senhorzinho já bem de idade, cabelo branquinho, barba grande, branquinha, bem clarinho. Aí ele ajoelhou do meu lado e orava. Senhor meu Deus, vai de encontro a fulano, vai de encontro a ciclano, salva a minha família. Senhor meu Deus, eu estou aqui agora na sua presença porque sem ti eu não sou nada. E ele foi orando. E ali eu fui me emocionando e as lágrimas foram descendo. Aí, ali naquele momento eu pude entender que muitas vezes as pessoas estão sendo resgatadas e Deus está guardando por conta da oração de um justo. O homem foi ali na beira da praia, ajoelhou e orou a Deus ali. Ele não falou uma palavra para mim. Chegou, ajoelhou, orou por um tempo ali e foi embora. E muitas vezes esse senhorzinho está ajudando um neto, um filho, um irmão, alguém da família ali a vencer todas as fraquezas. E a gente tem que fazer isso. E eu fui meditar naquele momento ali e falar, nossa, eu devo orar mais pelas pessoas que eu amo. Eu devo orar mais pelas pessoas. Eu achei lindo aquilo ali, eu me emocionei na hora e orei também, a hora que saiu, orei e falei, Senhor, obrigado por me dar uma oportunidade de enxergar a sua graça, seu perdão, seu amor. E obrigado por trazer esse senhorzinho aqui para estar me fortalecendo, porque muitas vezes nós estamos fracos. Como o apóstolo Paulo disse, né? Muitas vezes nós estamos fracos. Muitas vezes estamos fraquinhos, bem fraquinhos mesmo. E a gente pode falar, Senhor, eu te peço que me ajude a vencer as minhas fraquezas, me dá força, Senhor, me dá o amor e o domínio próprio que o Senhor prometeu para nós, através da sua palavra, que eu possa ser um homem de fé, coragem, integridade, refletindo na sua glória em tudo que eu faço. Senhor, seja comigo. Faça essa oração. Faça essa oração. Para que Deus venha abençoar você. Nosso vídeo já está ficando longo. Hoje nós falamos sobre fraqueza. O apóstolo Paulo, ele sempre diz que tinha um espinho na carne. Se a gente alimentar o nosso lado bom, a gente vai crescer. E se a gente alimentar o lado mal, a gente vai para a ruína, a gente vai para a destruição. Então, peça a Deus para te dar sabedoria para você vencer todas as suas fraquezas. Eu não sei qual é a sua fraqueza agora, mas Deus sabe. Ele está indo de encontro a você para curar, para tirar essa fraqueza de você e que você volte a ser um homem abençoado, forte, uma mulher abençoada, um filho abençoado, um marido abençoado, uma esposa abençoada, uma filha abençoada.
Em nome de Jesus, eu profetizo vitória para sua vida e que você vença essa fraqueza. Em nome de Jesus. Se você ficou comigo até o final, se inscreve no canal, curta, compartilhe. Deixe o seu pedido de oração, que nós vamos orar por você. E vou colocar novamente aqui a imagem de Natal e vou me despedir de vocês. Forte abraço, Deus abençoe vocês e até amanhã.